Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único de receber a honra, a glória e o poder, amém? Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar, estamos na Igreja Internacional da Graça de Deus, estamos aqui na Avenida dos Remédios, 1326, ministrando as boas novas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aprendendo os mandamentos. Hoje nós entraremos no terceiro mandamento. Primeiro nós aprendemos a amar ao Senhor sobre todas as coisas, amém? Graças a Deus, não temos ídolos aí fora, nem humano, nem imagens de escultura, e hoje nós vamos falar sobre o nome, o respeito pelo nome do Senhor. Não podemos usar o nome do Senhor, e se não for num culto como esse, que é em nome dele, as pessoas reunidas em nome dele, ele se faz presente em orações. Tem gente que zomba, tudo, ai meu Deus, isso caiu, isso fez, aconteceu aquilo. Não, mas é muita zombaria, porque a pessoa não conhece e não teme, não respeita a palavra de Deus. Mas nós que estamos aprendendo não vamos cair mais nessa em nome do Senhor Jesus, amém? Meus amigos do Facebook, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esse link que você recebeu, compartilhe aí mesmo no seu próprio mesmo perfil do Facebook, coloca o seu status do WhatsApp, joga lá nos grupos da família, tanto o WhatsApp como o Facebook, em todos os lugares mesmo. As pessoas que clicarem vão poder estar participando como se estivesse aqui na casa de Deus. Lembrando que hoje também é o primeiro domingo do mês. Hoje nós temos aquela unção das primícias, que é uma preparação para a Santa Ceia, que ocorrerá no segundo domingo que vem, que é o domingo que vem, em nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos, abre o coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, venha nos renovar nessa hora. Pai, é o avivamento. Pai amado, são as suas misericórdias, seu Santo Espírito se renovando a cada manhã. Precisamos do teu Santo Espírito, para não ser só barulho por aí, ou então está usando o seu santo nome em vão, qualquer um dos nomes redentores de Deus. Todo-poderoso, soberano, justo e fiel Deus, onipotente, onisciente, Senhor, venha nos envolver com renovo, Pai, venha nos fortalecer nessa hora, Pai. O Senhor diz que todo aquele que vier até a Ti, de maneira nenhuma será lançado fora, Pai. Mas tem muitos se lançando fora, Pai, porque não tem um respeito pela Tua palavra, que não tem um apego pela Tua palavra, que não mudam, continua fazendo as mesmas coisas, só trocaram de igreja, trocaram de religião, mas por dentro do lama não muda, Pai. Continua sendo aquele pão colorido por dentro, Pai, nós não podemos, Pai. Senhor Jesus, nós temos que nos esvaziar para que o Senhor possa nos encher. Nós temos que diminuir para que o Senhor cresça, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos que enquanto estamos reunidos em Teu santo nome, Pai, no mundo espiritual não há distância. Nós estamos representando uma multidão de queridos familiares que nem essa decisão de vir participar, Pai, de assistir o culto, Pai, que não é o ideal. Nós temos mesmo que participar do culto, Pai. Não, as pessoas continuam, meu Pai, nas suas vidas, Pai, buscando, meu Pai, só as coisas desse mundo, Pai, se preocupando com as coisas desse mundo, se escondendo, se esquecendo das coisas do céu. Maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, vem com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, o fogo do teu Santo Espírito, venha com o teu óleo, com a tua santidade sobre a vida de cada um. A luta é grande, mas sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Dá glória a Deus, igreja, dá glória a Deus, diz aleluia, 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 aleluia. Somos tua igreja, somos a tua casa, Pai. Senhor Jesus, nós já cremos, e nós já vemos a vitória do Senhor já chegando, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, todas as áreas das nossas vidas, Pai. Senhor Jesus, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso Tu és. Prepara os nossos corações, Pai, para estarmos no centro da Tua vontade, Pai, para todo mandamento nós temos e cumprimos, Pai, para ser aquele que Te ama. Senhor Jesus, amor e amar é Teus seus mandamentos e praticar, Pai. Sem Teus mandamentos é só barulho. Veja que a vitória do Senhor, veja que a vitória do Senhor.
o povo profetizou, e a vitória veio em nome do Senhor. Se prepare para o melhor de Deus para a sua vida. Isso, já vai enxergando, vai crendo, vai chamando a existência aquilo que não é como já se fosse. Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui neste lugar. Está chegando aqui neste lugar. O povo acreditou. O povo acreditou. O povo profetizou. O povo profetizou e a vitória veio. E a vitória veio em nome do Senhor. E esta casa será chamada. E esta casa será chamada casa de oração. E esta casa será chamada. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. De tudo, Ele já é o Senhor. Ele já é o Senhor. Só coloque Ele no devido lugar dele, que em primeiro e último lugar da sua vida é o Alfa e o Ômega. Isso, vejo Deus presente aqui neste lugar. Vejo Deus presente aqui neste lugar, operando em nossos corações, operando em nossos corações. Não podemos nunca duvidar, não podemos nunca duvidar, mas devemos dele descansar, e a vitória é nossa, em nome do Senhor. E esta casa será chamada. E esta casa será chamada casa de oração. E esta casa será chamada. E esta casa será chamada casa de louvor. E todo joelho se dobrará. E todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor. Joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, sim, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor único e suficiente Salvador de nossas vidas. Ah, todo aquele que crê com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele veio em carne, que morreu por nós, mas ressuscitou e vive para sempre. É esse que é o salvo, é esse que perdoa para ser perdoado, é esse que entra nos lábios do Senhor para o adorar. Deus é santo e exige que seja santo aquele que o busca, aquele que o adora. Tem que ser em espírito e em verdade. Não pode ser de qualquer maneira, meu. Não pode ser de qualquer maneira. Ele tem preparado as bênçãos para todas as áreas da nossa vida. Ele é o Redentor, o único e suficiente. Ele é o todo-poderoso, soberano, justo e fiel Deus, mais do que suficiente. Aleluia. Entra na liberdade dos filhos de Deus, igreja. Vai entrando na liberdade dos filhos de Deus, vai se soltando na presença do Todo-Poderoso, vai levantando as suas mãos para o adorar. Ah, clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ah, eu amanhecer na graça. São seus filhos na tua casa. Você é filho de Deus. Vai dando glória a Deus, igreja. Vai dizendo aleluia. Vai glorificando. Vai preparando. Alabahamba labasheri me canta, dorihamba labaturi me canta, namanamana, dori me canta, doriama hambalaha de jesheri bebiama maturiama maseri canta, namana. Ah, ele se faz presente, oh Todo-Poderoso, o Redentor das nossas almas, o Redentor da nossa família. Enquanto estamos reunidos no nome dele, o nosso Pai, o nosso Senhor está alcançando nossos queridos e familiares. Enquanto
enquanto estivermos diante da presença dEle, diante dEle nós dobramos nossos joelhos, Pai. E o Senhor alcança nossas casas e as nossas famílias, Pai. Senhor Jesus, livra-os do mal, perdoa-lhes, não sabem o que fazem, que eles não percam o tempo da tua visitação. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, vai se envolvendo, vai vencendo a si mesmo, tem que vencer a si mesmo. O maior adversário que nós temos somos nós mesmos. Vai vencendo a si mesmo, não tenha pressa para sair da presença de Deus. Vai se soltando, vai se alegrando, vai abrindo o coração, vai se glorificando, vai agradecendo pela tua vida, pelo ar que você respira, pela água que você bebe, pela comida que você come. Vai agradecendo por tudo, que apesar de tudo você chegou até aqui, e até aqui ajudando-nos o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Tá ficando bonito, tá ficando bonito, tá ficando bonito. Vai se soltando na presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Fica conosco, nós precisamos de ti. Diante de ti nós somos mais, muito mais do que vencedores. Amém e graças a Deus. Amém. Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. Aleluia. Tchau, tchau. Elohim Adonai Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá veio o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando para a vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha, você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar. Uma terra prometida que mana leite e mel. Esse é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Vamos dar a volta da vitória, povo. Isso, a volta da vitória, isso. Vamos fazer toda a obra de Satanás na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Elohim Adonai Yahvé El Shaddai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Elohim Adonai Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando para a vitória. Marcha aí, poder, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a minha, você dava. Marcha Israel, bota o pé aí. Jeová Sabaoth foi que mandou avançar. Isso com as palmas. Uma terra prometida que mana leite e mel. Esse é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, alegria, vamos celebrar, vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. E para ele aquela linda salva de palmas, amém?
Oh, glórias a Deus, é verdade. O Todo-Poderoso nos deu seu Filho e Ele venceu por nós, amém, meu Deus? Venceu a morte dos principados, ressuscitou e vive para sempre em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos sentar, ficar à vontade, vamos para a nossa mensagem que tem tudo a ver com esse louvor. Abre lá no Êxodo, capítulo 20. Nós já estamos estudando os mandamentos, amém? Graças a Deus. Já citei aqui, o primeiro é não ter outro Deus, que é amar o Deus sobre todas as coisas, adorar somente a Ele, e somente a Ele prestar culto. O segundo é não ter outros ídolos, deuses, adoração por nada além de Deus, nem humanos, nem imagem de seres humanos, esculturas de animais, nada, nem que for feita de ouro. Pode ter valor para o homem, mas não tem valor para Deus. Mas o nosso versículo agora é o versículo 7. Amém? Olha o que diz aí. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Amém, por Deus? Já acharam aí? É o segundo livro da Bíblia, irmãos. Capítulo 20, versículo 7. Êxodo. Êxodo 27. Amém? Amém? Olha aí. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito cuidado. Tem muita zombaria. Tem gente que coloca Deus, Jesus em piadas aí. A gente vê fora. A pessoa vai contar uma piada. Fala, Jesus, meu Deus. Que Deus é muito misericordioso. Na Bíblia existem todos esses nomes que nós temos nesse louvor aqui, que são os 10 nomes redentores de Deus, né? O Elohim é o Criador, né? Elohim, Adonai, que é o... eu fiz uma listinha aqui, vou pegar minha cola. Amém? Elohim é o Criador, Adonai Mestre, o Yahvé, que é o grande eu sou, o El Shaddai é o mais que suficiente, o Todo-Poderoso, Jeová Jireh é o Deus provedor, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, Jeová Rafa, o Deus que nos cura, Jeová Shammah, Deus está presente, Jeová Sabó, o Senhor dos exércitos, e o nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo Salvador, que é Yahshua Hamashia, que Deus salva pelo seu ungido. Olha só, na Bíblia deixa bem claro que nós devemos usar esses nomes em louvores ao Senhor, não para nos alegrar. O louvor é o Senhor. Tem gente que acha que quando eu ouço um louvor eu fico melhor, mas o louvor não é para te deixar, vai te deixar melhor, porque se você está oferecendo para o Senhor. Você pega uma letra como essa, ou qualquer outra, né? Como aqui no outro anterior que nós usamos, né? Vejo que a vitória do Senhor, será que eu estou crendo mesmo? Está chegando aqui neste... Cada louvor que você gosta, entenda que esse louvor não é para você, é para Deus. Louvor é a Deus. O único de receber o louvor é a Deus. Ele que tem todos os louvores. Será que ele não merece o seu louvor? Tem gente que na hora do louvor não louva. Ora, está errado, irmãos. A pessoa está puxando para o outro lado, como fosse um cabo de força. O Senhor deixa bem claro que esse é o culto racional a Ele, que é feito quando tem um templo, o Espírito Santo se une outro templo, Espírito Santo. Ali o Senhor se faz presente, tiverem 2 ou 3 reunidos em nome dEle. Olha o nome aqui. Olha o nome, Mateus 18. Ele se faz presente. Aquilo que em concordância nós ligarmos aqui na terra, será ligado lá no... É a importância do culto. O pregador até prega pela misericórdia, mas quem fala é o Senhor. Nós trazemos uma palavra para que o povo ande em concordância. O que nós ligarmos aqui na terra será ligado lá no... O que nós desligarmos aqui na terra será desligado lá no céu. Mas desde assim, mesmo num culto, o inimigo engana.
Não pense que os demônios não estão no templo, não. Mas a pessoa chega para ser liberta. Mas tem demônio que já está incrustado na carne da pessoa. A pessoa não quer abrir mão daquele pecado, não quer abrir mão daquele vício, não quer abrir mão daquele jeito que ele sabe que não tem nada a ver com Deus, irmão. Ah, mas Deus, eu sou assim mesmo, que quem quiser que me ature, inclusive Deus. Deus não tem que aturar nada, irmão. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Olha os nomes redentores de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Salvador, o único suficiente, Ele é o Redentor, Ele que te cura, Ele que traz paz, Ele traz tudo que nós precisamos. Na Bíblia era restrito esses nomes, tanto que o Yahvé mesmo, que é o YHWH, que é quando você vê na Bíblia, quando você lê na Bíblia, que está todas as letras em maiúscula, Senhor, é porque o tradutor, ele substituiu esse nome impronunciável de Deus por Senhor, mas com todas as letras em maiúsculas, que seria o tal do YH, o WH, que na verdade, mesmo na língua hebraica, só quem fala é o próprio Deus mesmo, inspirando quando foi escrita a Bíblia, irmão. Quando aqui Deus deu aqui os mandamentos para o Moisés falou o nome de Deus. Então esse nome é impronunciável, tanto que o povo já não usa mesmo. Em conversa, que nem aqui, qualquer coisa a pessoa fala Deus, 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 Deus. Não, o povo de Deus não usa os nomes do Redentor, de nenhum desses nomes redentores, em conversas coloquiais, porque seria uma zombaria, mano. Seria usar o nome do Senhor, seu Deus, em vão. Exatamente. Isso nós temos que aprender para crescermos na graça. Porque quando nós falamos o nome do Senhor em vão, se não for numa oração, num louvor, num culto como esse, é só ruído no mundo espiritual. É zombaria para com Deus, irmão. E é festa para o inferno, irmão. Porque a pessoa está trazendo uma condenação para ele, porque Deus não vai ter como inocente. Olha aqui de novo. Não tomarás o nome do... Qual é o nome? Todos esses que nós citamos, irmão. E principalmente o nome que não foi dado, que é o nome do Senhor Jesus, irmão. Nenhum deles pode ser usado em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em... Vão, mas Ele é muito misericordioso, amém, pois? Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Tem gente que é ignorante, arrogante, não quer saber da palavra de Deus, mas Ele é todo misericórdia para conosco, amém? Pega a sua Bíblia e vai lá no Salmo de número 61, a Bíblia toda confirma isso. Aqui no Salmo 61, Deus aprova que Deus, como Ele é misericordioso para conosco. Salmo é fácil, no meio da Bíblia você encontra os livros dos Salmos. Aí você vai até onde que está o capítulo 61. Olha o que diz aqui. Salmo de Davi. Davi confia em Deus como seu refúgio. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atente à minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti. Por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Olha o Davi, qual o temor do Davi, mano? Ele só usava o nome do Senhor nas orações, num salmo. E esse salmo, antes de entrar na Bíblia, na Torá, antes de entrar na palavra de Deus, o salmista, o Davi, mandava fazer como se fossem uns cartazes enormes daquele material que tinha naquela época, e colocava lá na casa dele, irmão, lá no templo, ou lá no palácio dele, lá, para que todos que passassem, eles vissem o salmo de Davi. Amém, por Deus? E se fosse um salmo de arrependimento, na qual ele estava confessando os seus pecados, estava tudo ali, mano. Por isso que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus, porque Deus falou que ele era um homem segundo o coração dele. Não porque ele era perfeito, mas porque ele era sincero. Seja sincero. Sou fraco, estou aprendendo agora. Senhor, eu preciso de força para cumprir aquilo que ainda não sei, para buscar mais do Senhor. O Senhor deixou 35.000 versículos na Bíblia, irmão, e nenhum deles ele colocou aqui sem propósito.
Nenhum deles. Mas Jesus é tão maravilhoso que ele resumiu tudo isso naqueles 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, toda a alma, todo espírito, toda a mente, tem gente que até ama a Deus, mas não ama sobre todas as coisas, tem outras prioridades. A gente vê por aí gente falando que ama a Deus, que até um certo tipo de respeito por Deus, mas não tem apego à palavra. E Deus é a palavra. João capítulo 14, versículo 1 diz assim: não vos perturbeis o vosso coração, diz Jesus. Crede em Deus e crede em mim também, que é a palavra. Crê em Deus, cada um faz o Deus que quer, irmão. A dificuldade é a pessoa crer na palavra e entender que a palavra é Deus. João 1:1. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. E Deus fez tudo do nada através da palavra. A pessoa até ama Deus, mas tem coisa na palavra que eu não concordo. Está perdendo. Davi está falando de algo aqui que só iria acontecer depois de 1000 anos, sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador, que é nele que nós temos que estar firmados. Mostra-me essa rocha, ela aqui, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Continuando aqui: pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Aquilo que nós estamos aprendendo na quarta-feira, mano. Todas as bênçãos da palavra de Deus se remete a você ser um habitante do esconderijo do Altíssimo. Presta atenção. O que é um habitante? Você não perde culto. O culto que você puder dar, você vai dar. Porque você não fica fazendo turismo na sua casa, né? Ou fica comendo fora todo dia. Quem come fora todo dia ou é muito rico, mas pode ficar doente mesmo assim. Por mais que você conheça a cozinha, né? Os restaurantes têm lá: visite a nossa cozinha. Eu já visitei algumas, irmão. Só Deus. Tem gente que nunca entrou. Lá de fora parece um palácio, mano. Tem aqueles chão, sabe? Aqueles porcelanato que dá para você se ver no chão. Espelho para todo lado. Não tem uma lagartinha na salada. Amém? Mas lá dentro. E lá dentro. E nós na igreja aprendemos a ser templo, para nos reunirmos em nome do Senhor Jesus para combater o bom combate. 1 por 1000 para correr. Aleluia. Muitos irmãos estão colocando seus 1000 para correr. Mas quando a família se reúne, o segundo da casa, aí não são 2000, irmão. São 10.000. Quando se une o segundo em oração, não é só multiplicado, é exponencial a derrota do inimigo. O inimigo, se levantar, vai se levantar para cair. Amém, por Deus? Se. O que eu vou fazer nessa casa? Que esse casal vive em oração. Parece 2 pombinhos na presença de Deus, orando em línguas, buscando as madrugadas. Não, nem aparece. Se aparecer, o casal dá até uma risadinha. Que Satanás, o que você está fazendo aqui? Para que vocês saibam. Mas um está colocando os seus 1000 e o outro não está colocando nada. Mas fica aquele fardo, irmão. É luta. O inimigo, ele tem enganado dessa maneira, irmão. Para as pessoas não terem mesmo esse temor pelo Senhor, irmão. De amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu poder, diz a palavra de Deus. E é aí, dessa maneira, que você aprende a amar o próximo como a ti mesmo, que você vai se colocar no lugar do próximo, vai sentir a dor do próximo. Se a dor do teu inimigo não dói em você, você está pior do que ele. Pior do que ele. Se você não perdoou, você não foi perdoado. Ou o pastor não sabe o que me fizeram, você também não sabe o que me faz. Só sei que se você não perdoar, você não foi perdoado. Só que perdão não é fruto da casa, irmão. É comunhão com Deus. Você vai aprendendo na palavra de Deus, irmão. É uma virtude, irmão, que vai fazer você crescer na graça, que vai fazer você esquecer como foi José lá do Egito. Tanto que os nomes dele diz bem mesmo o que aconteceu com ele para ele vencer no Egito, irmão. O nome dos filhos dele, o primeiro chamou-se Manassés, que significa Deus me fez esquecer das maldades.
do povo do meu pai, da terra do meu pai. Olha, eles que primeiro esqueceram. Depois ele prosperou, que é Efraim. Deus me fez prosperar. Amém, irmãos? Tem gente que quer prosperar, mas não perdoa, irmão. Tem um rancor de alguém, fala mal dos outros. Coloca Deus em conversa que não tem nada a ver com Deus, não está pregando para a pessoa, não está louvando para a pessoa. Tem que ter o temor do Senhor, irmãos. Olha aqui, versículo 4. Habitarei no teu tabernáculo de vez em quando, amém? Oi? Como que é? Não é de vez em quando não? Cuidado, hein? Tem gente que vem de vez em nunca, nem de vez em quando. Quando a corda aperta, a água sobe, quando o bicho pega, quando o marido foi embora, o filho já está na droga, já está na clínica, já está com o pé na cova, aí, deixa eu buscar Deus. Tem que ser habitante, irmão. Porque você é o habitante. É na hora que você vê no esconderijo do Altíssimo que você vai aprender a ser esconderijo do Altíssimo. A palavra, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, porque todo pecado é contra Deus, irmão. Toda mentira é contra a verdade. Jesus é a palavra, é contra Deus, irmão. E a pessoa pensa que não. E não tem maior iniquidade do que a pessoa não perdoar. Jesus perdoou o seu pecado, irmão. É o que nós celebramos na ceia, irmão. O maior dia da igreja é a ceia, a Santa Ceia do Senhor, na qual nós celebramos a memória do Senhor. Que Ele morreu sim pelos nossos pecados, mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou e vive para... Ele morreu e levou o meu pecado. Ele levou o meu pecado. E eu, bonitão, não perdoo. Não, eu já nunca... Como a gente vê gente falando isso, né? Jamais vou perdoar isso. Tem pecado que é terrível mesmo. Tem coisa que é... Sabe? A gente está vendo muito, né? O pessoal falar sobre os algozes dessa guerra que está acontecendo. Os algozes dessa guerra, não. Quero ver esse cara morto. Se eu pudesse, ela matava ele. Coitada dessa pessoa, nem crê, nem Jesus é. Vai tentar matar o outro lá e vai morrer. E depois vão passar toda a eternidade junto, lá no inferno, junto ao diabo, irmão. Ou engano, como que o diabo ele engana, né? Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele destrói para ele imperar, irmão. Pode ver que pessoa em festas mundanas, cheio de bebida, de droga, essas coisas, os bares, tem um monte de bagunça, confusão. Ué, mas não é o mesmo demônio? É. Mas é o que Satanás faz. Ele causa confusão para ele imperar. Toda confusão de Satanás. Deus não é Deus de... Quando tem um vestígio de confusão, ou carne, irmão, natural, Deus está longe, irmão. Tem que buscar o Espírito Santo de Deus. Não é brincadeira, não. Não pensa que daqui a pouco eu consigo. Não, irmão. Se não for de todo o teu coração, você não vai alcançar. Se não for para ser habitante, de doença, poxa, eu não consegui no culto hoje, não consegui assistir a live do pastor hoje, misericórdia, irmão. Por isso que as coisas estão indo, e você ficando. Parece que nada muda. E por mais que você tenha até aprendido, irmão, não adianta. Por exemplo, se eu não me engano, português tem umas 5, 6 aulas por semana. Né? A maioria dos anos, né? Do colégio, do 1º, 2º grau, né? Fundamental, né? Tem assim. Adianta o aluno ir uma aula só por semana? Em primeiro lugar que ele vai reprovar por aula, por falta. Tem matéria que só tem uma aula por semana. E se ele perder essa aula? 100% de falta naquela semana. Imagine na escola do Espírito Santo, irmão. Imagine na escola do Espírito Santo. Sua mãe prepara aquela comida que você gosta, né? Só que você vai comer lá na casa do vizinho. Sua mãe vai gostar? Ela está lá preparando aquela comida. Aí você pega, vai lá, come do vizinho, se enche lá de pão com salsicha, ficar doente ainda. Aí chega em casa, a mãe fez aquela lasanha que você gosta. Você vai conseguir comer? Eu fiz aquela lasanha para você. Não, mãe, hoje não dá. Misericórdia. É o que tem feito.
Tem gente que passa no Mac, passa nas redes, nessas fast food, chega em casa não vai comer. Não vai, está cheio. Tem que se esvaziar para Deus encher. E a pessoa vai aprender nesse tempo, ser escondido do Altíssimo, porque é o escondido do Altíssimo. Olha aqui, habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, irmão. Ali nós vamos estar invisíveis para o inimigo, irmão. Invisíveis. Mas aqui, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me herança dos que me temem, dos que temem o teu nome. Aqui esse versículo aqui. Pois tu ouviste os meus votos. Quando você faz um voto a Deus, por mais que você não faça em nome de Deus, é um voto. E quando você não cumpre também, você está usando o nome do Senhor em vão. Você está fazendo um voto a Deus? Então é melhor não votar do que votar e não cumprir. Ótimo. Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Deste-me a herança dos que temem o teu nome. Amém? Exatamente. Quem teme o nome do Senhor tem a herança, tem o galardão, que vem da onde? De Deus, irmão. É o que Deus tem preparado para cada um de nós, o que teme o nome, que respeita o nome do Senhor, que aqui prolongarás os dias do rei, os seus anos serão com muitas gerações, ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que os preserve, mano. Dentro do esconderijo do Altíssimo, nós somos preservados, mano. Conservados em vida, irmão. Se você sai, igual você tem esses alimentos que em conserva, que não é muito bom comer não, né? Mas foram criados em tempo de guerra porque eles têm uma validade grande, né? Tem uma validade, tem alimento que tem 10 anos de validade. Só que depois de aberto, consumir em 2 dias. Enquanto você está lá dentro, você está conservado. Enquanto você está dentro da casa de Deus, no esconderijo do Altíssimo, você está conservado, irmão. Preservado. Mas se você for aberto, se você sair, irmão, 2 dias você está podrinho, não serve para mais nada. Não serve, não serve. Fique no esconderijo. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia, irmão. Olha só, aqui deixa bem claro, quando nós louvamos é o nome do Senhor, Ele que tem todos os louvores, todo louvor é Ele, mas tem coisa que não é louvor, é só cantoria, só barulho, só ruído do mundo espiritual. Quando você faz no seu natural, quando você não oferece para Deus, quando você até gosta de um louvor, que a gente entende que um louvor é uma inspiração do Espírito Santo, irmão. Aquela letra foi inspirada do Espírito Santo para aquele cantor. É um absurdo que às vezes live nossas aqui cai, porque eu uso um louvor que tem um direito autoral que permite ao detentor do direito autoral ele tirar um culto todinho do ar, porque eu usei um louvor. Sem um louvor é inspirado do Espírito Santo. Como que a pessoa vai cobrar isso? Se tiver uma venda de CD, essas coisas, né? O ECAD paga lá os direitos autorais dele e tudo, mas para usar num culto que não tem fim, né, financeiro nenhum. Na verdade, nós estamos divulgando para que outras pessoas vejam nas outras redes sociais por aí. Cada uma, irmãos. Mas cada uma que você nem imagina nessa área, viu? Cada uma que você nem imagina nessa hora. Mas o importante é nós sabemos aqui que nós temos que ter o respeito pelo nome do Senhor, não usar em vão, não colocar em conversa de cabida. É para nós louvarmos, adorarmos, para nós aprendermos a ser igreja dele e permanecermos sendo igreja dele para ser perpetuamente. Do dia do seu nascimento até o dia do seu morte, para que você permaneça eternamente na presença dele. Amém, irmãos? Por isso que Deus ele nos deu, nosso Senhor. Olha o que diz aqui um pouquinho mais para frente,
o Isaías capítulo 9, irmãos. Você passa Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí você já chega em Isaías. Capítulo de número 9. Profeta messiânico. Por que messiânico? Foi o profeta que teve mais revelações sobre a vinda do Messias, que se cumpriram exatamente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isaías viveu cerca de 700 anos antes de Jesus. Ele também era um príncipe, era um profeta príncipe, porque ele foi sobrinho do rei e também primo do rei. Olha o que diz o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Jeová Sabaoth fala isso. Olha só aqui que Deus revelou, que Deus iria mandar um redentor, que seria da geração de Davi, que seria um trono eterno, irmãos, que o nome dele seria Maravilhoso, Misericordioso, Conselheiro, Príncipe da Paz. E essa paz não é uma paz determinada por homem, que muda alguma coisa, muda a temperatura, muda o governo e a paz acaba. Foi o que aconteceu. Por isso está tendo guerra lá na Europa. Entendeu? Mas Jesus Cristo, Ele nos dá a paz, Ele nos dá a sua paz, para que nós nos mantemos em paz em nome do Senhor Jesus. E é nessa paz que nós exaltamos o nome do Senhor, que ali verdadeiramente, quando algo vem tirar nossa paz, em nome do Senhor Jesus nós repreendemos. Mas se algo está roubando a sua paz, está caro demais, abre mão, para você se manter em paz e você continuar firme na presença de Deus, crendo mesmo que Ele é misericordioso e tem tudo o que nós precisamos. Amém, meu Deus? E é no Senhor que nós tomamos posse da bênção, aprendendo os nomes do Senhor para você usar da maneira correta, né? Em cada circunstância. O povo de Deus, por isso eram vários: Elohim, Adonai, Yahvé, El Shaddai, Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Ramá, Chamá, Jeová Sabaoth, né? E esses nomes eram usados naquela circunstância, naquela redenção que a pessoa precisava, no louvor, na oração e no culto. E nós não podemos fazer diferente. Não podemos. Não é porque na tradução colocou Deus e Jesus que eu posso falar qualquer coisa, ai meu Deus, que é isso, aquilo, e Jesus, aquilo outro. Não, esses também foram os nomes que nos foram dados. E não pode ser ditos em vão. Temos que tomar cuidado. Quando nós temos o temor do Senhor, na hora que acontece, nós já percebemos, opa, estou falando uma coisa que eu não devia aqui. É aprendendo mesmo, ter esse apego, esse respeito, porque somos a casa de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Olha o que diz lá em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse já é Novo Testamento. Capítulo 19. Versículo 11 diz assim: E eu vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Irmãos, se na antiga aliança existiam
cerca de 10 nomes redentores para o Todo-Poderoso Deus, que eram só usados ali, naquela redenção que a pessoa precisava. Em Cristo, irmão, são mais de 20 nomes redentores. Mais. Aqui está falando de alguns aqui, ó. Fiel e verdadeiro. A gente vê muita dessa zombaria com clubes de futebol. Que aqueles nomes que são para o Senhor, que é soberano, todo-poderoso, né, majestoso, eles usam para um clube de futebol. A torcida fala que o clube dele é aquilo, não é. E está tomando o nome do Senhor, não estou nem sabendo. Mas Deus não leva em conta entendo a ignorância. Mas uma hora vai acabar isso. Mas aquele que sabe e fica falando, né? Não tem problema você ter um time de coração, irmão. Porque você não pode tocar a glória de Deus para você ficar assistindo o jogo. Né? Você não tem Copa do Mundo aí. Se o horário do jogo cair na hora do culto, eu nunca desmarquei culto, não. Né? Ainda que faça eu e Deus. Eu e Deus. Mas os irmãos vêm. Amém, Deus? Essa Copa, como vai ser lá no Oriente Médio, né? Parece que vai ser uns horários mais na madrugada, não sei, não tenho nem ideia. Esse horário é meio maluco aí. Mas tem gente que troca, mano. Né? Agora que está nas finais aí, né? Finais de campeonato, não sei o que lá, tem gente que deixa de assistir um culto e vir mesmo pegar com Deus, irmão, para talvez ver o time dele perder. E ele ficar nervoso ainda, irmão. Porque tem a possibilidade, irmão. Ah, mas meu time é o melhor. Se é o melhor, então confia e depois você vê o VT, né? Se você tem dúvida, é uma coisa, irmão. Não tem problema você ter um time do coração, irmão. O que você não pode trocar um jogo para você deixar de vir na casa de Deus, irmão. Isso que não pode. E é o que muito faz. Além de trocar essa glória, ainda coloca mesmo os adjetivos que só servem para o Senhor e coloca como se fossem lá daquele clube, irmão. É muita coisa, irmão. Olha aqui o versículo 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Por isso a misericórdia de Deus é tamanha. O nome de Deus, né, o ser humano, né, interpretou como YHWH nas nossas letras. No fonema original da Bíblia, né, que parece alguma coisa com Yahvé, Jeová, Javé. Mas graças a Deus não é nada disso. Que é o nome que ninguém sabia, somente Ele. Mas a pessoa vai aprendendo o temor do Senhor, para não usar em vão. Porque a pessoa vai usando em vão na ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas tem muitos que continuam usando em vão, mesmo não sendo mais ignorantes. Então Deus nos deu o nome através da palavra de Deus para usar nas orações. Tem gente que usa para qualquer coisa. Mas na verdade os nomes verdadeiros mesmo. O nome de Jesus é Yahushua HaMashiach. Yahushua, né? Deus salva, a Mashiach pelo ungido. A Mashiach, né? Que é o ungido, Messias. Tem muita gente que parece, descobrir o universo, que nas igrejas só fala, se prega o nome do Salvador errado. Não, irmãos, nós recebemos o nome de Jesus. Se fosse assim, irmão, a gente nunca tinha expulsado um demônio em nome de Jesus. Eu já expulsei muitas legiões em nome de Jesus. Muitos. Eu vi muitas pessoas já expulsar demônio em nome de Jesus. Nossos líderes, em nome de Jesus. Irmão. Já expulsei em nome de Yahushua também? Já. Deus inspira ele na hora, irmão. Por isso que é uma virtude do Espírito Santo, um dom do Espírito Santo da operação de maravilha. Quem conduz é Deus, irmão. Não é brincadeira com as coisas de Deus, irmão. Exatamente. Olha aqui, o nome ninguém sabia. Pode pular para o versículo 16, porque os outros aqui falam como ele estava trajado.
Versículo 16. E na veste da tua coxa de escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí Deus vai mostrando o nome impronunciável, o nome que ninguém sabe, somente Ele, mas Ele vai nos dando os nomes redentores para nossas vidas. Então, se Ele é o Rei dos Reis, eu preciso ser um rei. Aquele que nós aprendemos aqui no Apocalipse. Olha, volta no capítulo 5. Eu preciso ser. Ele ensinou, o Senhor não é meu Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Somos nós, irmão. Nós somos lá no capítulo 1, vamos dar uma olhada, já está aqui mesmo, capítulo 1, versículo 5. E da paz de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o rei dos reis, o príncipe dos reis da terra. E quem são esses reis? Aquele que nos ama e seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a honra, a glória, o poder para todos sempre. Amém. Não é brincadeira. Temos que buscar essa autoridade, irmão. E não é fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma maneira: eu sou tão cansado, eu sou tão isso, ai meu Deus, me ajuda, meu Deus. Não, irmão. É você aprendendo no Senhor a mostrar do teu problema o tamanho do seu Deus e usar o nome do seu Deus, não em vão. Para colocar uma coisa, começando pela fé, certíssimo de que você vai tomar posse da tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém, irmão? Por quê? Porque não há outro nome que se tem salvação. Volta aqui mais um pouquinho, Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos aí no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os nomes pelo qual devamos ser salvos. Não há. É o nome de Yahweh, Jesus, que é o que ele explica aqui no versículo, a partir aqui do 10, né? Versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós, que toda cura, todo milagre que acontece, não é para a glória do homem, é para a glória do nome do Senhor Deus. O poder no nome. É o poder que há nesse nome. Olha aqui, versículo 11. Essa pedra que foi rejeitada, a rocha que o Davi estava falando. Por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, exatamente, que foi colocada como a principal. Amém? Exatamente. As pessoas acabam mesmo por falta de temor, por falta do Espírito Santo, rejeitando o melhor de Deus. É por isso que nós precisamos buscar. E o batismo é feito como? Em nome do Senhor. Volta aqui uma página, vai no capítulo 2.
versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei os dons do Espírito Santo. Então, quando fala de batismo, lá em Marcos 16, aquele que crer e for batizado, e se for batizado, não é quando você se batiza nas águas, começa ali, né? São os degraus da salvação. Você conhece a palavra de Deus, recebe Jesus como Salvador, aí você crê no coração, confessa com a boca que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, você perdoa e é perdoado, aí você confessa publicamente através do batismo nas águas, mano. Mas ser batizado, tanto aqui como lá no Marcos 16, é você ser batizado com o Espírito Santo, mano. É buscar, mano. Porque para muitos o batismo das águas foi um mergulho, até se arrependeu do que estava feito até aquele momento, mas depois daquilo ali não foi buscar o Espírito Santo, não foi crescer na graça de fé em glória em glória, não foi remover toda a podridão das obras da carne, do pecado, dos pensamentos, de coisa que não presta, se esvaziar, produzir e amadurecer o fruto do Espírito Santo, porque não é pelo dom que se conhece a árvore, é pelo fruto, irmão. O dom, o inimigo, ele pode imitar alguém aí, até alguém expulsar até demônio, irmão. E expulsar assim, na visão, né? Porque não vai expulsar, né? Não vai expulsar, mas aí na hora, sai demônio, a pessoa parece ficar bem, mas se está escondido naquela vida, e está escondido até na vida daquele que está expulsando, irmão. Porque não é pelo dom, é pelo fruto. Como que alguém pode fazer algo se não tem o fruto? Como essa árvore, tem uma árvore, essa árvore aqui é uma macieira, mas nunca deu maçã. É uma jaqueira que nunca deu jaca. É uma manga que nunca deu manga, ou dá outro fruto, irmão. Jesus fala sobre isso, né? Mas está dando outro fruto, irmão. Está doido? Fruto podre, fruto que não presta. Abrolhos, azeitonas bravas, uvas bravas. Tem gente que é muito brava, irmão. Como uma pessoa que é muito brava pode ser de Jesus, irmão? Mas vai aprendendo, irmão. Tem gente que o tempo inteiro está bravo, irmão. Parece que quando acorda com gosto de limão na boca, irmão. Ah, misericórdia. Tem gente só de olhar, não dá medo, porque a gente não tem medo de Satanás, né? Mas dá medo dos outros. Você viu fulano? Não foi, meu filho? Já sabe, né? Só olhar, só orar. Tem que buscar. É nesse nome. E por isso que nós somos batizados em nome do Senhor, buscar para crescer. A confissão pública, depois o batismo do Espírito Santo, você produzir, amadurecer, você avaliar como está seu fruto, como está seu amor, irmão. O seu amor e amar, não existe amor e amar em lugar nenhum, se você não tiver o mandamento e não cumprir. Ah, pastor, não, mas tem gente que ama o seu filho, ama o seu marido, ama o seu emprego, ama não sei quem, ama o pai, ama a mãe, ama. Não, se não tiver o mandamento e não pratica, não ama. É outro sentimento, parecido. Caridade é um tipo de amor, irmão. Né? É o filho, os filhos é amor, mas é caridade. Mas não é o amor que é o ágape, que é daquele que nós estamos falando aqui. Por isso que o diabo ele vem para confundir, mano. Deus ele vem para te mostrar. Você vê que é nesse nome que nós tomamos posse. Aqui no capítulo 3 tem uma bênção, que foi feita em nome do Senhor. Olha aí, versículo 6. Toda a Bíblia fala sobre isso, né? E disse Pedro: não tenho prata nem precisa, mas o que tenho isso eu te, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Senhor Jesus, Maria. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no... Entrou onde?
É no templo, irmão. O lugar do curado, do liberto, irmão. Aquela pessoa que foi abençoada é no templo, é na casa de Deus, aprendendo a ser templo. Tem gente que consegue a bênção, irmão, e não quer mais. O que eu vou fazer na igreja? Já consegui o que eu queria. Está amarrado o nome do Senhor Jesus, meu. A salvação é só no fim, irmão. Aquele que perseverar até a morte, até o fim, receberá a coroa da vida, irmão. E tem gente que só quer o paliativo, irmão. Esquecendo que dor de barriga não dá uma vez só não, viu? Não dá não, viu? De vez em quando aparece aí, você está bem, parece uma dorzinha aqui, outra ali, e você repreende em nome do Senhor, irmão. E aí o Pedro, ele explica algo aqui, pulando um pouquinho. Versículo 16. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita, quando Deus dá é 100%, mano, não é 99%, mano. Se está 99%, você está 99%, Deus é 100%. A sua fé está 99%. A sua busca está 99%. Temos que ser 100%. O nome é poderoso? Sim. É o nome pelo qual nós somos batizados e buscamos o Espírito Santo? Sim. Mas não pode ser falado em vão. E é no temor do Senhor, aprendendo a ser templo de Deus, que nós conseguimos isso. Olha aqui no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, exatamente onde explica que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas fala como que nós somos inocentados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, presta atenção, gente, em nome do Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino dos céus? Não erreis, não peque, nem os devassos, nem idólatras, nem adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores herdarão o reino dos céus. Não tem jeito, não há tolerância na Bíblia para pecado, irmão. Que nem sexta-feira, caiu no dia 1º de abril, irmão. E tem gente que zomba com isso, recebe desafios. Conta uma mentira sem pensar. O funcionário que conta que tinha um vizinho dele lá nas terras que ele morava quando era criança, que tinha essas brincadeiras. Mas nós, como gente de Deus, mano, não cai nessa não, mano. Para Deus não tem diferença mentirinha ou mentirona. Toda mentira é contra a verdade. E aquele que profere um engano, irmão, faz aquilo que é próprio do Satanás, que é o pai da mentira. João 8,44. Então não tem tolerância para pecado, nem coisa semelhante a essa. Não tem. Não tem. A Bíblia inteira vai falando. Fala aqui, fala lá no Gálatas 5, fala no Apocalipse 21, Apocalipse capítulo 22. Depois você vê, irmão. Não tem jeito. Não tem tolerância na Bíblia. Não tem. Você se arrepende e perdoa. Então não tem tolerância. É aí que você consegue mesmo entender que o perdão de Deus, ele é grande. Ele sara a tua alma. Sara por quê? Porque você também aprende a perdoar. Porque, olha o versículo 11. E é o que alguns têm. Não dá nem... É tão pouco aqueles que vêm por amor, irmão. Que talvez o pai, né? O pai mesmo veio para a graça de Deus, ele era um convertido, a mãe convertida, aí a criança nasceu na graça de Deus, e por ali permaneceu por amor, aceitou Jesus como Salvador, sem ter muito pecado grande, cabeludo aí fora, entendeu? Recebeu o Espírito Santo e colocou a mão no arado para fazer a obra de Deus. É pouquíssimos,
A maioria vem pela dor, irmão. Vem, irmão. O salário do pecado é a morte, irmão. E para morrer tem que doer, irmão. Então, quando a pessoa está morta espiritualmente, a morte não é só o fim do estado físico. Se o pecador pecasse, qualquer pecado ou coisa semelhante, ainda que fosse em pensamento, intenção do coração, ainda que ele nem tivesse ainda praticado, né? Deus já matasse, alguém ia pecar, irmão? Na hora, está amarrado em nome do Senhor Jesus, né? Mas o que você tem que fazer? Porque o salário da pecado é a morte, mas a morte física, ela talvez demore um pouco para vir. Foi o que Adão e a Eva provaram, irmão. Eles comeram do fruto, não morreram na hora. O Adão demorou ainda uns 900 anos para morrer. 900, não estou nem exagerando, irmão. Se ele morreu com 930, vai que ele comeu o fruto com uns 30. Ele viveu 900 anos, mas morreu. Pastor, 900 anos, morreu velho? Não, morreu novo, porque não era nem para ele ter morrido. Não era para ter morrido. Tem que entender a palavra de Deus. O salário do pecado é a morte. E é a morte espiritual que se dá no exato momento do pecado. A pessoa pecou e não se arrependeu, ela está morta. Ela pode continuar andando, cantando louvor, vindo na igreja, trabalhando, casando, dando-se em casamento, mas espiritualmente ela está morta e pior, está na mão do Satanás. E se morrer daquela maneira, o último estado, ele será eterno. Ela vai sofrer o dano da segunda morte. Esse que é o perigo, irmão. É o que o diabo vem com engano, irmão. Não, Deus se arrepende, a pessoa fica zombando com arrependimento, zombando com as coisas de Deus. É o que muitos têm sido. É assim que muitos têm chegado. Glórias a Deus que tem chegado. Mas como nós somos justificados? Está aqui, ó. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. A confirmação é Espírito, irmão. Sem o Espírito Santo é só barulho, irmão. Ah, fiz uma oração hoje de 30 horas. Sem o Espírito Santo, só barulho. Ah, louvei o dia inteiro lá arrumando minha casa. Sem o Espírito Santo, só barulho, irmão. Só zombaria, irmão. Está sendo assim. Ah, falei isso, aquilo outro lá. Só barulho, irmão. Sem o fruto do Espírito Santo, é só barulho. Olha aqui, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos, não é só dos homens, ainda que você fosse um poliglota, é bom você aprender uma língua. Pessoa, você aprende uma língua e ganha uma alma daquela língua, uma alma vale mais que o mundo inteiro, irmão. Mas esse tem que ser o propósito. Esse que tem que ser o propósito. Eu e muitos dos nossos líderes aí, né? A gente já entrou em aula para aprender outra língua, mas é tipo mais fácil. Mas graças a Deus nosso missionário, ele fala inglês e espanhol fluentemente. O russo, ele fala muito bem o russo. E se ele consegue uma audiência lá com o Putin lá, né? Acabar com essa palhaçada. Irmãos, tem que orar a Deus, irmão. Orar a Deus. Mas o Espírito Santo ajuda nessas coisas também. Qual que é o propósito? Será que é para fazer uma entrevista lá fora? Para cantar, para aparecer? Opa, falou 3 línguas. Coloca até no currículo. Tem gente que coloca no currículo e nem fala. Aí na hora, vamos fazer uma entrevista? Vamos. Legal. A partir de agora, a entrevista é em inglês. Você não falou o quê? Fala inglês? Tem gente que está passando vergonha nessa aí, viu?
fluentemente, básico, coloca. Se não tem, não coloque. Não coloque. E a língua dos anjos? Inimigo engana, irmão. Satanás, ele engana, irmão. Ele imita os dons de Deus, irmão. Sem o fruto, não tem o dom. Falar em línguas é um dom. Como que a pessoa fala em línguas se odeia alguém? Não ama a Deus sobre todas as coisas, não ama o próximo. Não tem esse amor ágape. Perde alegria com facilidade, é nervoso, é bravo, é triste, não tem paz, não tira a paz dos outros ainda. A pessoa não tem paz, quer tirar a paz dos outros, mano. Não é benigno, não é otimista, não é manso de obedecer de livre e espontânea vontade, só obedece porque sabe que vai para o inferno. Mas tem gente que mesmo sabendo que vai para o inferno, se não obedecer a palavra de Deus, não quer saber de obedecer. Mas tem uns que obedecem por livre e espontânea vontade, é isso que é mansidão. Mas aquele que se obedece só na força, só barulho. Aqui como está falando, ó, continuando aqui, ó, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que é um dom, mas que o inimigo imita. Se não tivesse o amor, irmão, quando a gente fala de amor, que é uma virtude do Espírito Santo, você não pode tirar nenhuma das outras, nenhuma. Você não tira a paz, você não tira a alegria, você não tira a bondade. Como você vê, você está falando de paz, a paz é seguida de todas, não anda sozinho. O fruto é um fruto completo. Quando você estava na Bíblia Sagrada, olhando, vendo, estudando, aprendendo, ouvindo uma mensagem, e a mensagem está falando de amor, não está falando só do amor, está falando do fruto. Está falando de alegria, não está falando só de alegria, está falando do fruto. Está falando de paz, não está falando só de paz, está falando do fruto. Está falando de bondade, não está falando só de bondade, está falando do fruto. Está falando de benignidade, está falando de bondade, está falando de mansidão, de domínio próprio. Está falando do fruto, de fé e fidelidade. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem o fruto é impossível agradar a Deus, sem amor é impossível agradar a Deus. Quando Deus está falando de amor aqui, ó, você fala a língua sem amor, é impossível. E olha só o que o Espírito Santo fala aqui, seria como um metal que soa, é só esse ruído, sabe? Um sino que tínima. É exatamente esse barulho chato que eu não sei tocar. Eu faço de propósito para ver se o povo está acordado, para acordar quem está dormindo. Amém? Ainda bem que não tinha ninguém dormindo, né? Amém? Graças a Deus. Não é para assustar, não, irmão. É para ver. Porque tudo que nós soltamos da nossa boca sem o Espírito Santo é barulho, irmão. É esse barulho, irmão. Esse barulho. Tá? Não chega no trono de Deus, irmão. Para de ficar fazendo barulho no mundo espiritual, irmão. Fazendo ruído, irmão. Causando confusão. Misericórdia. A pessoa fica aí, não. Sem o fruto é impossível agradar a Deus. Sem o Espírito Santo é só barulho, irmão. Só ruído, irmão. E nós não podemos ser ruído, nós temos que ser louvar a Deus, amém? Falar nisso, vamos louvar? Vamos pôr de pé? Louvar o nome do Senhor. Isso. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus, hein? Nunca mais o nome do Senhor em vão, nenhum deles, hein? Nem de brincadeira, seguido do temor do Senhor. Olha aí. Para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, não é? Tem pela força de Sansão que eu alcanço salvação. Na coragem de Davi somente posso me espelhar. Toda certeza que há em mim é pelo nome de Jesus. Depende só da minha fé para alcançar. A minha força sempre está nas mãos de Jeová. Ele se alegra quando eu adoro. Ele me atende, eu tenho livre acesso.
acesso livre a Deus pelo nome de Jesus. A palavra de vitória Ele já me deu. Não preciso ir a homens, reis, se a minha confiança está no nome de Jesus. Eu tenho acesso livre a Deus pelo nome de Jesus. A palavra de vitória Ele já me deu. Não preciso ir a homens, reis, se a minha confiança está em nome de Jesus. Tem acesso ao céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu fora dele. Não é no nome de Abraão, nem no nome de Moisés, nem pela força de Sansão que eu alcanço salvação. Na coragem de Davi somente posso me espelhar. Toda certeza que é em mim é pelo nome de Jesus. Depende só da minha fé para alcançar. A minha força sempre está nas mãos de Jeová. Ele se alegra quando eu adoro. Ele me atende, eu tenho livre acesso ao céu. Eu tenho acesso livre a Deus pelo nome de Jesus. A palavra de vitória Ele já me deu. Não preciso ir a homens, reis, se a minha confiança está no nome de Jesus. Eu tenho acesso livre a Deus pelo nome de Jesus. A palavra de vitória Ele já me deu. Não preciso ir a homens, reis, se a minha confiança está no nome de Jesus. E para ele uma linda salva de palmas, amém? Confia nesse nome que é o nome acima de todo nome, amém, irmãos? É só bênçãos e vitórias para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos lá para Filipenses. Estava em Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Amém? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Muito importante isso. É na palavra que nós aprendemos a ser igreja. Jesus, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, nos ensinou a palavra. Por isso que nós hoje aprendemos a palavra. Nos deu condição de entender, de aprender a palavra, para que nós aprendamos tudo, que não esquecemos nada. Exatamente, irmão. Exatamente, dessa maneira que nós podemos mesmo ter acesso às bênçãos da palavra de Deus. Versículo 6. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Tanto que foi o homem mais humilde que já veio pela face da terra. A glória de Deus, a palavra de Deus pela qual o próprio Criador, que faz parte dele, fez tudo do nada, nasceu de mulher aqui, uma das famílias mais humildes, onde tinha o pai carpinteiro. Ele também cresceu no lugar humilde, em Nazaré, um lugar humilde, um dos lugares mais humildes que tinha na Galileia. Cresceu, viveu ali, como judeu humilde, não mostrou nada, não tinha luxo nenhum,
A palavra diz que nem beleza nenhuma tinha para que nós o desejássemos. E exatamente, ele sendo Deus, e não usurpou querer ser igual a Deus. Ele veio cumprir o seu chamado, a sua obra redentora mesmo. E é isso que nós temos que aprender. É a unidade do Espírito Santo. Tem que haver o mesmo sentimento em Cristo, que ele foi condenado só fazendo o bem. Se ele só fazendo o bem, Deus não poupou Jesus dessa condenação, mas tinha um propósito redentor ali, imagine nós. Se nós não temos o mandamento, se aprendemos o mandamento, por isso que eu dei essa importância de falar dos mandamentos. A gente estava falando sobre o João 14, 21, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, eu pratico, é esse que me ama, mas que mandamentos? Claro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu amor, com todo o seu coração, com todo o teu poder, são os 4 primeiros mandamentos. É o resumo dos 4 primeiros mandamentos. E os outros 6 remete ao que Jesus falou, amar ao próximo como a ti mesmo. Não mais. Você não pode amar nem o próximo mais. Tem gente que tem paixão por alguém, adoração, porque você vai estar ferindo o 2º mandamento, está idolatrando alguém, mano. E daqui a pouco aquela pessoa, se ela for um carnal, porque ser humano não foi feito para ser adorado, vai passar por cima de você. Ou talvez nem saiba que você adora ele, mano, né? Tem ídolos humanos aí, né? Que a pessoa nem sabe que tem um fã. E quando encontra o fã, tem muitos que se decepcionam. Porque é assim mesmo. O homem é decepcionante. Pessoa que não conhece mesmo uma pessoa, só decepção. Por isso que esse amor tem que ser recíproco no casamento. E com o Espírito Santo, com o fruto do Espírito, já tem um amor a Deus, os dois se amam, né? Muitos caem nesse erro. Ah, vou casar porque eu amo aquela pessoa e eu vou mudar aquela pessoa. Ah, mas ela não me ama tanto assim. Não ama nem Jesus. Não ama nem Jesus, não é crente não quer saber da palavra, negócio de igreja, não. Mas eu amo muito, e por amar muito eu vou ficar com essa pessoa, e só vai ver, vai mudar ela, meu filho. É sarna. Um dia pode até acontecer, mas que aconteça primeiro. Mas tem muitos que acabam perdendo até sua vida por causa desse tipo de pensamento. Porque em primeiro lugar não era amor. Porque se ama, cumpre o mandamento. Não se colocar em julgo desigual com o ímpio, com o infiel. Por isso que eu falo, sem o Espírito Santo, sem o fruto, é só barulho, irmão. Não é. Sem estar cumprindo os mandamentos, irmão, não é amor de verdade, não é amar de verdade. Satanás engana muito, tem que ter o mesmo sentimento de Jesus, irmão. Não é fácil não. Em nome dele expulsamos demônios, irmão. Começando por nós mesmos. Colocamos a mão sobre os enfermos, curamos. Se tocar em coisa mortífera não fará dano nenhum. Fazer as mesmas obras e maiores, porque ele voltou para o Pai. Ele voltou já, irmão? Voltou? Jesus voltou para o Pai? Voltou? Então hoje nós temos que fazer obra maior do que a dele, irmão. E tem gente que não faz nem a mesma, nem menos, nem tenta. Nunca nem sabe o que é isso. Não quer nem saber da palavra. É luta. É luta. Mas olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Mas, versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, exatamente. E foi aniquilado. Eu vou ser sincero, já me emocionei com o filme da Paixão de Cristo. Não é um só, tem vários. É emocionante. Mas eu parei para pensar na hora ali que aquilo ali não representa nem um milésimo que realmente o nosso Senhor sofreu por nós. Porque ele não estava levando só aquelas chicotadas. Ali ele estava tomando o pecado de toda a humanidade. E a recompensa do pecado, a condenação do pecado, a pena do pecado é a morte para toda a humanidade. Ele estava tirando isso, irmão.
Ele se aniquilou a si mesmo. Por isso nós temos acesso a Deus pelo nome de Jesus, ao céu, irmão. E é exatamente o que vai confirmar agora aqui, ó. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência. Tinha um propósito redentor. E a partir desse propósito mudou a humanidade. Amém? A humanidade estava perdida, não tinha um único salvo, nenhum só sequer. Não tem um único justo, não tem, irmão. Nunca houve. Nenhum só sequer. Até que Deus mandou seu Filho para ser justo em nosso lugar. Amém? Justificador em nosso lugar. É assim nos tornando inocentes. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberana, depois da obediência, de toda obediência, como ovelha muda. Não é que nem outro que obedece, mas se eu pudesse eu não ia. Se eu pudesse eu não fazia. O outro pensa assim, se eu não fosse crente. Tem gente que pensa assim. Olha o diabo já enganando. Tem que ser santo até no pensamento, irmão. Até no sentimento. Foi isso que nos deu a vitória, a obediência de Jesus, para que nós também consigamos obedecer, porque Deus o exaltou soberanamente, depois de toda a obediência que ele teve, e aí nos deu o nome, e lhe deu um nome, que é sobre todo o nome, irmão. Sobre todo o nome, sobre todo. Se Deus está falando que é sobre todo o nome, é inclusive sobre todo o nome dos nomes redentores da antiga aliança, em que o povo de Deus, judeu até hoje, eles têm muito respeito para usar aqueles nomes, viu? Não tem uma palavra para eles, para Javé, Jeová, não tem, eles nem tentam citar esse nome, pra você ter uma ideia. E os outros nomes eles usam especificamente nas orações, nos cultos, e ali numa busca por uma redenção referente àquele nome. Elohim, Adonai, Yahvé, Sabaô, e assim por diante. Chamar o Shalom, né? Que é o paz, pedindo paz. Mas Deus, por conta que Jesus Cristo ele obedeceu, ele se aniquilou, se humilhou a si mesmo, se diminuiu e obedeceu até a morte de cruz, todo aquele sofrimento que ele sofreu, deu-lhe um nome acima de todo nome. Olha aqui, pelo que Deus também o exaltou soberanamente e deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus. Irmãos, os anjos já se dobram. Na terra nem todos ainda, mas um dia se dobrarão. Mas tem muitos que quando Jesus voltar, irmão, ele não vai ser mais o advogado, vai ser juiz, vai ser para condenar. Quem não se dobrar agora, quando o Senhor voltar, tem já volta Jesus. Espera um pouco, Senhor. Que se eu voltar, vai ficar muito para fora aí. Exatamente. Mas um dia todo joelho no céu já se dobra. Você está no céu, os anjos de Deus já estão lá. Se é de Deus, já estão dobrados. Já são respeitosos. Eles não interferem fora da palavra de Deus. Mas aqui na terra que é o problema. E debaixo da terra, até os demônios, eles dobram o seu joelho. Quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, se tiver demônio, o demônio tem que manifestar. E quando manifesta, não é porque está entrando, está saindo. Mas se a pessoa continuar fazendo a mesma coisa, o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. Tem que tomar cuidado. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, pois? Exatamente, confesse.
Olha que Jesus, ó, falando o nome, que é acima de todo o nome. É bênção. Mas, se usarem em vão, não vai ter perdão. O Senhor está falando que não vai ter perdão para aquele que usa o nome do Senhor em vão. Vamos orar a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Deus fale mais com vocês. Dê para dar uma resumida, mas toda a Bíblia fala sobre isso, o respeito que tem que haver sobre o nome do Senhor. Feche os olhos, abre o seu coração. Se alguém trouxe pedido de oração, pode me entregar. Aqui, isso. Traga os irmãos trazem aqui para mim. Isso. Amém. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, Pai, apresentando, meu Pai, os pedidos de oração do Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Senhor Jesus, mas diante de Ti, diante do Teu santo nome, que foi o tema de hoje, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, meu Pai. Eu dobro meus joelhos, meu Pai, diante do Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família no céu e na terra dobra o nome. Oh, Senhor Jesus, aqui é a Rosimeire, meu Pai. Oh, meu Pai, pede oração, meu Pai, pelo Iago, pela Lili, meu Pai, pelos sobrinhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Fábio, Igor, Simone, Lucas, Luana, Madalena, Carlos Henrique, Letícia, André, Mateus e Rosana, Olavo, Simone e Denise, Pai. Oh, meu Pai, alguns nomes aqui, meu Pai, que ainda não tinham sido colocados, meu Pai. Fora todos os demais, meu Pai, que estão no livro de oração do nosso coração, meu Pai. O caderno de oração, meu Pai, da porta da igreja, meu Pai. Algumas pessoas passaram aqui para deixar seus nomes, meu Pai. Marido Carlos, Samuel, Marcelo, Tiago, Lucas, Raimundo, Aparecida, Maria, Cláudio, Sônia, Tiago, Douglas, Adrian, Tiago, Lucas, Simone, Vinícius, em nome do Senhor Jesus, Miguel, todos, cada pessoa representada pelas fotografias, peça de roupa, pelos documentos, ou pelos pedidos da cruz, os pedidos para Jesus, os projetos de vida, meu Pai, que pela fé, meu Pai, o povo fez, meu Pai, e nós estamos apresentando aqui diante do Teu altar, meu Pai. Ou que seja colocada a rocha da salvação, a pedra sobre. Em nome do Senhor Jesus, visita, alcança, livra-os do mal, Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem, ou que venha ter um respeito pelos Teus mandamentos e pratique, para ter o amor, para ter o amar, para ter o fruto, Pai. Se não é só barulho, Pai, se não é só ruído do mundo espiritual, Pai, não move nada. Oh, Senhor Jesus, dá-lhes o temor do Senhor, Pai. Livra-os do mal, Senhor Jesus, cada um, meu Pai, dos nossos queridos familiares, para aqueles que ainda não têm o respeito, não têm o temor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, alcança os maridos, as esposas, os filhos, as filhas, enteados, enteadas, cunhados, cunhadas, genros, noras, irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, netos, netas, toda a parentela que está viva, primo de perto, primo de longe, até os amigos mais chegados com os irmãos, nós abençoamos nessa hora, Pai. Oh, para que venham te conhecer, meu Pai, para que venham ter os seus mandamentos e pratique em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, meu Pai, me coloco de pé, Pai. Eu uno a minha fé à fé do Teu povo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, povo de Deus. Estamos em nome. O nome acima de todo nome. E diante desse nome não há nada oculto que não venha a ser revelado. Em nome de Jesus Cristo, Yahshua Mashiach e todos os nomes redentores do Senhor, eu te ordeno uma língua. Em nome do Senhor Jesus, estremeça e pula para fora agora. Em nome do Senhor Jesus, chama o seu mal pelo nome e manda embora, irmão. Manda agora esse mau pensamento, irmão. Essa religiosidade, passa a mão no corpo e fala: sai de mim o que não vem de Deus. Passa a mão no corpo e manda embora, irmão. Tudo que não é de Deus, manda embora, irmão.
Esse sentimento, esse ressentimento, esse ódio está te levando para o inferno. Essa dúvida está te levando para o inferno. Essa carnalidade está te levando para o inferno. Essa falta do fruto está te levando para o inferno. Essa oração para te mudar a sua vida, para transformar a sua história, para você se prender esse tempo e não sair mais do templo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo desrespeito, toda ação do diabo, dos mensageiros do diabo, toda ação das trevas, chama esse mal pelo nome e manda embora. Talvez você não tenha o hábito de orar, mas ora agora nessa hora, abre bem a sua boca e fala com Deus, irmão. Fala com Deus, irmão. Em nome do Senhor Jesus, é hora de falar com Ele, mandar o seu mal embora. Se não mandar, vai ficar, vai continuar te perturbando, vai continuar tirando a sua paz, vai continuar doendo. Em nome do Senhor Jesus, acabou, maldito. Você foi desmascarado. Em nome do Senhor Jesus, pega tudo que é seu. Todo fanatismo, toda a religiosidade, todo o ateísmo, toda a ação das trevas, todo o satanismo, toda coisa que desrespeita a palavra, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, e sai do corpo, sai da alma, sai do espírito, passa a mão, sai da mente, sai do coração, sai da casa, sai da família, sai agora em nome do Senhor Jesus, com a dor, com a doença, com a enfermidade, com a incredulidade, sai com as confusões, vai saindo agora com as carnalidades, sai com o vício da família, vai saindo agora com toda a perturbação, sai com os prejuízos, vai saindo em nome do Senhor Jesus, e não volte mais, eu te proíbo, em nome do Senhor Jesus. Dá glória a Deus, igreja, diz aleluia. Me canta. Maravilhoso, soberano, justo, fiel Deus. Príncipe da paz, Elohim Adonai. Senhor Jesus, raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Me canta, nosso Pai. Abençoa, purifica. Senhor Jesus, eu creio que todo aquele que orou com fé, que se arrependeu e perdoou, foi perdoado, está salvo e está tomando posse da bênção, da cura. E Deus iniciou uma obra linda na vida de cada um de nós, das nossas casas e famílias, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. O nome de Jesus é poderoso, não há quem possa derrotar. E todo mal sai, todo bem vem, quando o nome de Jesus vem operar. E todo demônio sai, Espírito Santo vem, quando o nome de Jesus vem operar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar para abençoar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar para operar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Conta para Jesus, conta para Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, tome a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Conta para Jesus aonde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes, tome a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, ouça o Salvador. Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. O homem que andou na Galileia chama-se Jesus de Nazaré.
hoje está comigo, renova a minha vida, aumenta cada dia mais a minha fé. Fé mais fé, amor mais amor, quem não tem, ouça o Salvador, pois sem fé e sem amor, sem o fruto não tem jeito, não pode agradar ao Senhor. Amém. É para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas. É só barulho. Agora, nós aqui louvamos ao Todo-Poderoso, amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. E povo de Deus, tome posse da bênção e da vitória em nome do Senhor Jesus. Povo de Deus, estamos aqui terminando mais um culto, meus amigos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na graça e na paz de Deus. Estamos encerrando mesmo essa transmissão agora, mas compartilhe, deixe seu pedido de oração, deixe o seu testemunho em nome do Senhor Jesus e fica firme. Semana que vem nós temos a Santa Ceia nesse mesmo horário, em nome do Senhor Jesus, amém? E para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.